sejam bem-vindos ao melhor canal de contos narrados do YouTube, o canal A Hora do Conto. Tá chegando agora? Aproveita e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Fique por dentro das nossas atualizações. Compartilhe, curta, comente. Você já é inscrito? Muito obrigada pela sua presença. Eu sou Dani Venâncio. Fiquem agora com um conto de H.L. Cooper, Os Filhos de Moloch. Os Filhos de Moloch, de H.L. Cooper. Aos altos de seus 17 anos, o jovem Josias, tendo seus pais mortos em um acidente de carro e criado pelo avô, teve deste como herança um antiquário velho com o seu nome. O que lhe restava da vida era cuidar do lugar. Sabia fazer isso, pois o saudoso avô ensinou ao garoto tal ofício. Assim, entre livros raros, móveis antigos e muitos objetos de passados que não voltam mais, Josias vivia sua tediosa vida. Sabia que não iria crescer existencialmente, pois com uma pouca visão ocasionada pela forte batida na cabeça durante o acidente de carro que levou à morte dos seus pais, Josias, traumatizado, nunca mais teve ânimo para nada, ao se perceber quase cego. Então, para ele, sua vida seria estar preso eternamente naquele antiquário. Certa noite, descendo da parte superior em que morava para a loja que ficava no térreo, o garoto sem sono resolveu folhear alguns livros antigos. Dentre muitos clássicos em variadas culturas, um livro lhe chamou a atenção. Ele era preto, com um símbolo antigo na capa. Havia vários rituais de tribos pagãs bem interessantes para ele. De repente, Josias se assustou. O jovem viu o desenho de um espelho numa das práticas ritualísticas do livro. Ele possuía aquele espelho na loja. Era um ritual dos povos amorreus, no qual os amonitas invertiam o processo ritualístico para a obtenção de cura e riquezas. Era tudo o que aquele adolescente queria: cura e riquezas. Sairia dali e teria uma vida melhor. Então, deveria fazer ou não fazer? Ele tinha o espelho e o livro do ritual. Com vontade de mudar de vida, foi ao enorme espelho, passou a mão sobre ele e viu um nome escrito em sua base inferior: Tophet. Deduziu ser a marca do espelho. Porém, deixou isso para lá e, pegando o livro, iniciou o ritual. Cortou sua carne, lançou um sangue no espelho e proferiu palavras desconhecidas rumo ao demoníaco processo ritualístico. A atmosfera ficou pesada. Escureceu o ambiente e uma fumaça surgiu dentro do espelho. Dentro da fumaça, apareceram centenas de crianças e, entre elas, uma menina veio a falar com Josias. Viestes até nós, tornastes assim o nosso Salvador. Nos tire daqui, daremos tudo o que quiseres. Eu quero ver tudo como antes. Eu quero riqueza, uma vida melhor. Eu quero viver uma vida de rico. Nos tire daqui. Como? 3 sacrifícios. Nós somos os filhos de Moloch. Quando éramos ainda bebês, fomos lançados ao fogo dele. Fogo purificador, destruidor e consumidor. 3 sacrifícios. Não consigo entender. Aconteciam atos sexuais ali, enquanto nós queimávamos. Crescemos aqui dentro e agora queremos sair. 3 sacrifícios. 3 velhos puros de coração nos dê, e sairemos daqui. E tu terás tudo o que quiseres. 3 sacrifícios. As crianças
se ocultaram na fumaça que sumiu no espelho, e tudo voltou ao normal. Josias, assustado, pensava em realizar ou não o desejo das crianças, e de tanto raciocinar, tomou uma decisão. Era uma tarde bem bonita quando o velho Ambrósio entrou na loja como de costume. Gostava de conversar com o avô de Josias, e já que tomou gosto pelo garoto, resolveu não perder o costume das visitas no fim da tarde. Ele olhava as relíquias, apreciava os objetos e tratava bem o rapaz. Tinha um puro coração para um sacrifício. Com olhar de arrependimento, Josias começou a conversar com o idoso. Caminhando com ele pelo corredor do antiquário em direção ao espelho. Ali, uma fumaça surgiu e olhos pequeninos observavam o velho. Os dois pararam em frente ao espelho. E Ambrósio sorria de alegria com a presença do jovem que tanto amava. O garoto, sutilmente, empurrava o idoso cada vez mais perto do espelho, até que a ponta do seu casaco encostou no vidro do objeto. Este sugou o tecido em tão forte violência que o senhor tombou para o lado do espelho, e assim as crianças foram puxando de lá dentro o velho Ambrósio para elas. O senhor tentava escapar, mas a força espiritual de malditas centenas de crianças mortas puxava o homem sem esperança de retorno para dentro do espelho. Ele, em contra-vontade, acabou entrando e, sem nada entender, foi devorado pelas crianças. A menina, porta-voz de todos, bestialmente sorria com a boca lambuzada de sangue e agradecia a Josias pela oferenda. Ainda faltavam mais 2 sacrifícios e o jovem chorava a morte de seu amigo. 3 dias passados, e Josias ainda permanecia abalado pela morte de Ambrósio. Sentia-se um assassino, culpado por participar de tal ato animalesco. O modo como morreu lembrava da carne do velho, despedaçada, nas bocas daquelas crianças, o sangue deles correndo pelo canto dos lábios de delicadas faces, infantilmente demoníacas, que olhavam para ele e sorriam. Chega! Josias, em remorso, cobriu o espelho com um pano preto e resolveu esquecer tudo. Mas era tarde. O ritual havia despertado as crianças. O primeiro sacrifício as fortaleceu e elas queriam mais. Então, ele não dormia. Durante a noite, elas sussurravam seu nome. Choravam todas em sua mente, cada uma sem parar. Desejavam sair e o perturbavam para isso. O adolescente enlouquecia até ter a ideia de visitar uma igreja e procurar um padre. O padre Eli, um velho de mãos trêmulas e fé seca no reto juízo divino. Ouviu ele toda a confissão de Josias e, sem crer em nada, o perdoou e o mandou para casa. Entretanto, o garoto lhe pediu ajuda e, de tanto insistir, o padre lhe prometeu uma visita no outro dia à tarde. E foi. Chegou na loja com cara de alegria e, assim, logo o jovem lhe mostrou afoito o espelho. Nada aconteceu e o padre riu, quase em deboche. Subitamente, surgiu a fumaça e dentro dela as crianças apareceram rindo, saciadas de fome e querendo sair. O padre se assustou, mas um dos pequenos se esforçou e conseguiu puxar a batina do homem para dentro do espelho. Assustado, ele repreendeu em nome do Senhor, apontou crucifixos e tentou sair. Tudo em vão. Rapidamente, puxado por centenas de mãozinhas sapecas, foi bestialmente devorado por risadinhas malignas. Houve sangue para todo lado dentro do espelho. As crianças ficaram mais fortes e quase prontas para sair. Seus olhares travessos para Josias somente pediam mais. Pediam um terceiro sacrifício.
Elas riam e debochavam do garoto preso às suas vontades. Elas debochavam e riam do menino, e do menino riam e debochavam. Só faltava o último sacrifício. Não queria mais saber de desejo algum. Apenas atormentava-se achando que iria queimar no inferno pelos atos que cometeu. Na raiva, tentou quebrar o espelho. Lançou um martelo contra ele, mas o mesmo entrou no espelho, e de lá, aos pés de Josias, foi lançado um crânio humano, o crânio de Ambrósio. O jovem desesperou-se. Os tormentos em sua mente aumentavam. Toda hora e todo dia, sem parar, os filhos de Moloque sussurravam o nome do rapaz em sua mente e o perturbavam para o último sacrifício de libertação. Porém, ele não queria. Então pensou no livro que o colocou naquela situação e, indo até ele, investigou uma solução para o problema. Achou? Sim. Depois de 2 longos meses com a cabeça perturbada pelas crianças, ele encontrou um meio para vencê-las. Numa noite, fez o que mandava o ritual de quebra de ordenanças ritualísticas. Pegou um ovo, furou-o e, cortando sua mão, colocou seu jovem sangue dentro do mesmo. Pelo degustar dos filhos de Moloque, de humanas velhas carnes, eles se fortaleceriam para voltar ao mundo e dominá-lo. Porém, o ovo, o símbolo da fertilidade misturado a sangue jovem, era a criação e a vida. Era o contrário das carnes velhas que fortificavam as crianças mortas de Moloque. O ovo e o sangue jovem era a representação libertadora do milagre da vida, que por fim combateria e aniquilaria a morte, tanto quanto toda a entidade e tudo mais que dependesse da mesma para poder existir. Era a vida vencendo a morte. Bastava o jovem quebrar o ovo perante ou dentro do espelho e tudo estaria terminado. Josias chegou bem perto do espelho. Levantou o braço, com o ovo na mão, pronto para quebrá-lo. Repentinamente, outra mão saiu do espelho e pegou o ovo. Sem pensar e com raiva, o garoto se jogou contra o espelho e entrou nele. Loucura! Realizou tal ato no impulso e com isso descobriu um outro mundo. O lugar sombrio manifestava ódio, e na atmosfera medonha que atraía a repulsa de paz à alma humana, tudo o que havia era o desespero de uma das partes mais profundas do inferno. As crianças sumiram, pois o ovo não podia ser quebrado. A porta-voz delas apareceu e indagou. Onde está o último sacrifício? Chega! Não há mais sacrifício! Me dê esse ovo que está em sua mão agora! A menina riu. Se quebrasse o ovo, tudo acabaria. Os filhos de Moloque cercaram o jovem e todos os pequeninos seguravam punhais. Avançaram então para cima do garoto, que correu e conseguiu subir numa árvore seca e podre. Pedras e mais pedras foram lançadas no rapaz e uma delas o acertou na cabeça, fazendo-o tontear, se desequilibrar e cair da árvore ao solo imundo de terra preta. Subitamente, ele se levantou e, vendo a menina, deu-lhe um tapa em seu rosto. Ela largou o ovo e Josias o pegou. A menina e todas as outras crianças pularam sobre Josias como animais ferozes, bestas feras, portando seus punhais, porém não podiam matá-lo. Não poderiam tê-lo como sacrifício, pois ele era jovem. Mas violenta era a raiva dos pequeninos. E na cegueira do ódio desses, o rapaz encontrou um martelo que havia jogado lá dentro. No chão, com todas as crianças sobre ele, estendeu o braço e pegou o martelo. Depois, observando a fúria da menina pelo berro que ela deu, Josias rapidamente colocou com uma mão o ovo em sua boca e com a outra mão martelou o maxilar da menina, quebrando assim o ovo dentro dela. O sangue do jovem escorria por dentro da garotinha e essa, murchando, começou a se incendiar. Todas as crianças começaram a pegar fogo. Moloque surgiu, gigantesco, e como pai de todas as crianças dali, tomou-as para si novamente.
em chamas, e na rebeldia de seus infantes em querer partir, o castigo de cada uma foi a eternidade em trevas com sofrimento e dor na presença paterna daquele demônio maldito. Josias correu, pulou de dentro para fora do espelho, que explodiu, e na sua explosão, o garoto voou contra a parede, batendo em seguida fortemente sua cabeça num móvel qualquer, e desmaiou. Ao acordar, percebeu que estava vendo tudo com nitidez. Estava curado. Assim como uma forte batida oriunda do acidente de carro de seus pais lhe tirara parcialmente a visão, outra forte batida provocada pela explosão do espelho restaurou por completo sua visão. Josias chorou. Chorou pelos atos ruins que cometeu, pelas mortes que provocou e pela cura que obteve. Viu pela cura uma redenção e perdão divino. E nisso, entendeu que a maior riqueza que tinha era sua vida com Deus. Alguns dias depois, um tal de Han apareceu no antiquário. Comprou o livro preto com o símbolo antigo na capa. O livro de rituais que pôs o jovem na situação difícil que passou. Han saiu tranquilo do antiquário. Antiquário onde o jovem Josias, com boa visão para a vida, tinha toda a riqueza da história para aproveitar.